fazer uma leitura para a nossa ambientação e a seguir a nossa prece. Do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos compromissos de trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou de amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre direcionar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas, igualmente, quem recebe deve trabalhar. Neste momento, então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus aqui conosco, para nos auxiliar, para nos incluir a esta tarde de oratória aqui com o nosso irmão Rogério, que ele seja totalmente envolvido pelos nossos amigos espirituais, para trazer o estudo da tarde. Pedimos também a espiritualidade amiga que envolva a nossa cestinha com os nomes que são colocados com muita fé, e também as nossas águas sejam magnetizadas, para que todos que a beberem sintam-se melhor. Assim, Jesus, nós queremos te pedir a permissão para darmos por aberto mais esta reunião pública, que possamos permanecer na vossa presença hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. A palavra do nosso irmão Rogério. Boa tarde, pessoal. Estamos nós aqui de novo. Isso é muito bom, tá? Principalmente para falar desse tema que a gente vê com tanta facilidade, tá? Perdão. Perdão, libertando o coração e curando as feridas. Quando a gente se reconhece, né, espíritos em caminhada em busca da nossa evolução, quando nós nos enxergamos, entendendo realmente a nossa natureza, é muito fácil e simples de nós entendermos que já caminhamos muito, ainda que possamos apresentar várias imperfeições ainda, mas já corrigimos muitas. Já fomos pessoas talvez mais difíceis, mais complicadas, menos de difícil relacionamento, talvez sejamos hoje ainda, mas em proporção menor. Isso tudo faz parte, não tem nada de errado, isso tudo faz parte na nossa caminhada evolutiva. Mas uma das maiores dificuldades que o homem, quando eu falo homem, esse ser imortal que nós somos, espíritos, né? Uma das maiores dificuldades que nós podemos
e que nos atrasa e que nos dificulta a nossa caminhada, que faz com que a gente se rebelde de vez em quando, que faz com que a gente ache que nós já conseguimos, só os outros que não. Esse sentimento, essa imperfeição é uma das maiores que nós trazemos ainda no que diz respeito no sentido do perdão. Perdão. A gente, quando vivencia ou ouve alguma história não relacionada a nós, né? Às vezes a gente está ouvindo algum fato, algum conto. Às vezes a gente fica pensando com a gente, puxa, perdoa, né? Perdoa que só assim as coisas vão caminhar melhor. Essa nuvem que para enquanto você fica alimentando aquele sentimento de raiva, né, em relação a alguma situação, isso você fora deixa a situação. A gente consegue, talvez até estimular a pessoa a perdoar. Que parece ser uma coisa simples. Mas quando nós nos vemos envolvidos em alguma situação, não digo situação boba, aquelas situações que às vezes alguma pessoa erra contigo, mas é um erro pueril, tipo, você ter pedido algo que ela fizesse e realmente por esquecimento a pessoa fala, puxa, me desculpa, passei mal, esqueci que você tinha me pedido para fazer isso. Coisas pequenas, que você fala, não, tudo bem, não tem problema, amanhã eu passo lá e passo e resolvo. Isso é muito simples, muito fácil. E às vezes a gente acha que a gente é capaz de perdoar, porque nós conseguimos perdoar esses pequenos fatos, como eu falei, essas coisas pueris, que não atingem o nosso íntimo, que não afeta as nossas emoções, que não desperta em nós raiva, se não falar ódio, sentimento de vingança, talvez o tamanho da falha, da atitude que outrem possa ter cometido contigo. É nisso que a gente tem que se concentrar. Até onde vai a nossa capacidade de perdoar? Isso é um ponto de interrogação. Até onde vai a nossa capacidade de perdoar? É o tipo de pergunta que não é muito comum a gente ouvir e muito menos a gente fazer para nós mesmos. Alguém já parou assim em frente ao espelho? Eu nunca. Mas depois que eu preparei esse estudo, eu vou tentar desenvolver essa prática e virar para mim e me perguntar até onde vai a minha, aqui eu estou falando a nossa, né? A gente está falando em grupo, eu me encontro inserido nesse grupo também, mas a gente desenvolver um exercício de pararmos, principalmente quando a gente estiver vivenciando alguma situação que nos traz desconforto em relação a outra pessoa, né? E nos perguntar até onde vai a minha capacidade de perdoar. Entendeu porque eu quis dar aquele primeiro exemplo? De pequenas falhas que às vezes as pessoas cometem contigo, mas de uma forma sem ter a intenção de lesar você, de trazer algum dano a você. Coisas pequenas, coisas que a pessoa não haveria nem a necessidade de se desculpar, mas a pessoa pede, puxa, desculpa, cara, você me pediu isso, puxa, você era para eu ter te cobrido no teu plantão e eu esqueci, cara, esqueci que eu tinha trocado. São coisas que não tá tudo bem, isso acontece, né? São coisas pequenas do dia a dia, mas voltando àquelas situações que realmente nos congela, que nos amarra, que nos prende, que nos adoece,
relação a alguma atitude que outrem possa ter feito a mim ou vice-versa. E normalmente a gente sempre se coloca no lado do ofendido, como se a gente nunca tivesse feito uma ofensa. Então aqui nós temos que analisar esses dois lados que nós lidamos na hora que nós criamos essa situação e hora que as pessoas criam essa situação em relação com a gente. Quando eu crio essa situação difícil, que traz amarga, que traz sentimentos não muito plausíveis, sentimentos que realmente vai fazer com que você mostre um lado que às vezes você próprio ainda desconhecia. É aquele teu velho, antigo, que estava lá guardadinho e que de repente numa situação, você mesmo depois de todo o ocorrido, você fica se duvidando. Caramba, eu não imaginava que eu poderia ter agido assim, ou feito assim, falado isto em relação àquela pessoa. Tudo bem, ele errou, mas eu acho que eu exagerei. Então você se vê como um ofensor. Qual é a tua reação depois? Você fazer uma autoanálise de tudo que aconteceu. E aí, o que você faz? Deixa do jeito, melhor não mexer nisso, deixa do jeito que está. Ou a gente ainda consegue reconhecer talvez a nossa falha e procurar remediar, resolver essa situação. Por isso minha pergunta: até onde vai a nossa capacidade de perdoar? Porque quando foi sugerido para que a gente falasse do tema, e que o título é Perdão, libertando o coração e curando as feridas. Quando a gente se vê preso numa situação, em alguma desarmonia, e antes do descendimento, vocês já repararam que todos nós, aqui, lá fora, enfim, todos nós já tivemos alguma relação complicada com alguém. Não tenha dúvida disso. Talvez alguns já possam ter tido uma situação muito mais agravante, outros talvez menor, mas todos nós, não tenha dúvida disso, gente, já tivemos alguma dificuldade de relacionamento com alguém. Agora, nada mais oportuno que a gente aproveite esse tema para prestar atenção e a gente chegar à conclusão, analisar. Pode ser Deus esteja enganado, pode ser que numa minoria talvez não se encaixe nesse exemplo que eu vou colocar, mas na maioria das vezes as pessoas com quem nós temos a maior dificuldade de relacionamento, de criar problemas, de discussões, de brigas, de desavenças, é onde? Na família. Na família. Na família. Não é à toa que no livro SOS Família, de Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Franco, ele relata ali que a família é um laboratório de experiências, onde espíritos se reencontram para se reajustarem, para se... tem um termo que eu costumo usar que me fugiu aqui, mas, enfim, uma oportunidade pela bondade divina de estarmos ali sob o mesmo teto, ora como pai, ora como filho, ora como marido e esposas, ora como irmãos, tá? Exatamente para aproveitar essa oportunidade divina de estarmos juntos com ela, consanguíneos e espirituais também, para aparar as arestas, isso que eu ia falar, tá? Onde a gente vê muitas situações que as pessoas não conseguem enxergar e entender a oportunidade que está sendo dada naquele reencontro
exatamente para refazer, destruir aquele sentimento de ódio, de raiva que foi criado lá atrás por falta do verdadeiro perdão. Perdão. Tá? Então, quando a gente, voltando lá, até onde vai a nossa capacidade de perdoar? Gente, isso é um assunto tão sério, quando a gente faz uma projeção futura da nossa vida, como espíritos, e olhando para a nossa contemporaneidade, né? E ver como está o nosso relacionamento, como está a nossa vivência. Tudo bem que eu citei esse exemplo da família, que é o mais comum. Muitas das vezes você tem um excelente relacionamento em tudo quanto é lugar. É no trabalho, é na faculdade, é na rua, é na comunidade que você mora, mas em casa, você é uma outra pessoa. Com o pai, com a mãe, com os irmãos. Onde desperta, às vezes, até o comentário, puxa, por outros componentes da família. Quem vê, um exemplo, um nome fictício aqui, quem vê o Paulo na rua não conhece. Em casa ele é um, na rua ele é outro. Mas por que isso? Por isso que eu fiz questão de abrir esse parênteses, para que a gente preste bastante atenção na família, essa célula principal da sociedade, onde muitas vezes, se não for demais falar, que na maioria das vezes, esse grupo reunido familiar estaria no único intuito de perdoar-se uns aos outros. Na hora que aparecem certas situações de difícil relacionamento, como a gente mencionou aqui, entre pai, filho, irmão, mãe. Situações que vêm lá de trás. E mais uma vez, com a misericórdia de Deus, reunidos aqui, sob esse mesmo teto, para exercer o que todos nós devemos exercer todos os dias. Perdão. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas por que não é fácil? Já não é fácil naturalmente, mas porque se torna mais difícil ainda. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: é fácil você falar que a gente tem que perdoar. Eu quero ver você perdoar um assassino que matou um ente querido seu, uma filha, um filho. Você perdoa aquela pessoa que tirou a vida do teu filho? Situações escabrosas, não essas situações superficiais, como eu citei lá no início, é simples. E essas mais complexas, a traição. Você perdoa uma traição? Normalmente, quando a gente fala traição, a gente tenta logo fazer um link de traição de casais, né? Marido, esposa. Não, existem vários tipos de traição. Traição na amizade, traição no trabalho, traição na sociedade, né? Uma traição que te traga prejuízos materiais e espirituais, emocionais, que te abale. Você é capaz de perdoar? Até onde vai a nossa capacidade de perdoar? Torna-se mais difícil perdoar quando a gente acha e pensa de que, quando é sugerido a você, independente do fato, principalmente os fatos mais grosseiros, mais pesados, né? Quando é sugerido a você, perdoa,
você fala que não, porque você associa o perdoar a manter, né, um relacionamento de simpatia e amor com aquela pessoa que te perdoou. Seria o ideal, mas nas nossas condições momentâneas, como espíritos imperfeitos que somos, é quase que impossível. Então, como eu vou perdoar? Então, como eu vou perdoar? Se você não está dizendo que a gente não tem condições de perdoar, ainda, nestas condições de trazer um relacionamento puro, limpo e sincero, uma pessoa que me prejudicou e muito. Perdoar não se traduz somente nesse gesto, principalmente nesse momento, como eu falei, da nossa caminhada evolutiva. Mas o você se esquecer daquele ato, você também não vai esquecer. Tá? Não tem como apagar na nossa mente um gesto de uma pessoa que cometeu algo sério, forte. Né? Como eu falei, uma traição, entre outras coisas, a gente nunca vai esquecer. Mas quando você se desliga, você fala com a pessoa de coração, eu te perdoo. Isso não quer dizer, mais uma vez, de que você vai, dali para frente, você esqueceu o que aquela pessoa te fez e você vai continuar a andar de mãos dadas com ela. Não vai. Estaríamos sendo hipócritas aqui se a gente entendesse que nós fôssemos capazes de fazer isso. Mas o simples fato de você se perdoar e se desconectando e se desligando daquele fato, daquela cena, daquela situação, você deixar aquilo para trás, não ficar se remoendo com aquilo todo dia, toda hora, toda noite, sonhando com aquilo, lembrando da pessoa, né? Que isso te prende, isso te coloca uma algema nessa situação em relação àquela pessoa, que você vai carregar isso para o resto da vida e, dependendo da situação, até adoecer por conta disso. Quando você consegue se desconectar, falar, chega, isso é passado, não era para ter acontecido, mas aconteceu, principalmente achando que não deveria vir pela pessoa que veio, mas veio. E você tem o entendimento de que ele errou ao ponto de te pedir desculpas e você reconhecer a fraqueza dele como ser imperfeito, como você é também, porque todos nós somos passíveis de cometer um gesto, às vezes, que, como eu falei, nós mesmos poderíamos nos ficar surpresos com a nossa atitude, com a nossa reação, dependendo da situação que foi gerada contra nós. Então, quando você consegue se desvencilhar, virar essa página, não estou falando de esquecer, mas parar de ficar se remoendo, né, pensando e desejando mal para aquela pessoa, e sempre revivendo aquela problemática, gente, isso aí não te leva a nada, a não ser a uma desestruturação física, mental e espiritual. Nós chegaremos um dia na condição de poder perdoar incondicionalmente, não importa o mal que tenha me feito, eu perdoo, vida que segue, vida que segue. Ainda que eu não consiga desenvolver um sentimento para que ele possa estar de mãos dadas comigo, eu não desejo mal a ele, eu não preciso andar com ele, eu só quero que ele ande e bem, e eu também caminho, andando, me sentindo bem e livre desse sentimento, né, que se cria na hora de uma problemática entre duas pessoas.
maiores dificuldades que nos faz tão bem, né? Que nos faz tão bem achar que a gente é capaz de perdoar ou não, é porque a gente tem o hábito de conseguir, como fala essa parábola aqui de Jesus, de conseguir enxergar uma fagulha, um cisco no olho do nosso opositor e não enxergamos a trave em nossos olhos. Às vezes nós vivemos criando situações de ofensa, de agressão. Que a agressão não é só agressão física, não. Às vezes a agressão verbal, psicológica, às vezes machuca mais. Então nós somos poderosos, né, em fazer aquela ofensa verbal, psicológica, que às vezes física. E somos mestres, não, em achar que você sempre é vítima. Você sempre é vítima. Por isso que eu agi assim, por isso que eu falei daquela maneira, por isso que, né, sempre se desculpando, onde às vezes você não consegue se enxergar que na maioria das situações que acontecem com você, você é o desencadeador de toda a problemática. Ou seja, você consegue enxergar um cisco no olho dele para poder se desculpar que por conta daquela pequena falha dele, você criou toda uma situação, né, muito maior, com muita potencialidade do que haveria de ser, e não consegue enxergar, né, a trave que nós trazemos. Nós somos os verdadeiros egoístas, egocêntricos, né? Nós achamos que às vezes o mundo gira ao nosso redor. A pessoa egoísta, ela tem inúmeros defeitos, mas ela não consegue enxergar um sequer dela, muito menos pedir perdão, porque ela é sempre certa. Ela tem a trave no olho, mas não enxerga. Mas aquele cisquinho, aquele menor deslizezinho do próximo, ele está sempre apontando o dedo. Por isso que Jesus traz lá em Mateus capítulo 7. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no seu olho? Gente, muitos de nós, às vezes, agimos assim ainda. Às vezes nós temos grandes defeitos, grandes traves nos nossos olhos e nós não conseguimos perceber. E quando alguém da família, às vezes o próprio pai, ou a mãe, o irmão, esses mais próximos, que estão com a gente, talvez para nos auxiliar, que já nos conhecem do passado, né, chega de uma maneira educada para falar conosco, mostrando talvez, fazendo com que a gente enxergue essa trave que está nos nossos olhos e a gente não vê, às vezes nós nos transformamos. Como? Quem é você? Quem é você para falar isso de mim? Não aceitamos. E às vezes a pessoa chegou para uma maior das boas intenções. Hoje você já percebeu que você, né, agiu assim, assim, assado, ou fez isso, falou aquilo. Mas a pessoa egoísta, egocêntrica, e que normalmente nessa trave não enxerga, ela sempre vai recusar a sua opinião. Né? Aí vem assim, ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tens o vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Vamos ser bastante sinceros, nós agimos assim. Deixa eu me corrigir, deixa eu tirar toda a trave, que seja só um cisco. Deixa eu tirar os ciscos que eu tenho, para depois eu tentar auxiliar,
Que aí eu vou estar me enxergando melhor para eu poder ter condição de tirar um cisco do olho do meu irmão. Mas não fazemos isso. Não fazemos isso. Estamos ainda numa fase que é muito mais fácil de apontar, de acusar, de criar contendas, de criar dificuldade de relacionamento, do que nos fazermos uma introspecção de procurar examinar o nosso íntimo, tirando cada cisco que nós temos, que com certeza não é um, são vários, né? Para que antes eu possa estar em condição de poder auxiliar e me colocar em ajuda. Que ninguém dá, que não tem. Como é que eu vou cobrar uma postura, talvez, né, de uma moral a um irmão meu, se eu mesmo não tenho? Se nas escondidas eu faço pior do que ele. Na frente dos outros, não. Mas onde eu acho que ninguém está me vendo, né? Às vezes eu falo, penso de uma forma pior do que aquele que eu estou apontando, né? Então são as nossas traves, né? E que nós nos recusamos a enxergar e nos dificultam a exercitar a ação do perdão. Porque enquanto nós não estivermos com o nosso coração puro que eu digo, puro de sentimentos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, enquanto eu não tiver o meu coração puro, né, isso tudo cria barreiras e dificuldades para que eu possa ter um perdão sincero. Ter um perdão sincero, aquele que sai do coração, não simplesmente da boca. Não te perdoo. Mas na verdade, você ainda continua com aquele sentimento de raiva, te corroendo, te mantendo preso àquela pessoa, não por laços de afinidade, de amor, mas sim de raiva. Não te perdoo. É fácil falar, né? Te perdoo. Às vezes a pessoa pode até acreditar, que bom, você perdoa? Não, perdoa. Mas, irmão, ela sabe que você ainda alimenta por ela um sentimento devassador, que vai te fazer muito mais mal, vai fazer mais de mal a você do que ele. Tamanho é um sentimento corrosivo, né, que desperta dentro de nós quando a gente não perdoa algo que alguém tenha nos feito. Então, o importante é a gente bater mais uma vez nessa tecla. Esse perdoar, né, por mais sério tenha sido a desavença, a problemática que houve entre duas pessoas, você é capaz de perdoar, sim. Você é capaz de perdoar. Mas dependendo realmente da problemática, mas que você inibir em você aquele sentimento que você nutria contra ele de vingança, de raiva. Não quero teu mal, não quero me vingar, quero que você seja feliz, quero que você siga o teu caminho, que eu vou seguir o meu. Pronto. Para este momento, é muito mais saudável houve um perdão ali, sincero. Tudo bem, eu te perdoo, mas eu não preciso falar isso, mas eu não preciso continuar caminhando com aquela pessoa, tá? Mas ao mesmo tempo eu não desejo mal a ela. Se eu fosse, nesse momento que nós nos encontramos, falar que eu perdoei e botar ela, fazer com que ela faça parte da minha vida, né? Frequentar a minha casa, de sairmos juntos, eu estaria sendo falso. Em algum momento, nova
discordância aconteceria, nova situação iria surgir, porque eu estaria forçando a minha natureza, que ainda não tem 100% o coração puro de perdoar na total essência da palavra, independente do que a pessoa tenha me feito. Você tirou a vida do meu filho, eu te perdoo. Vamos jantar lá em casa hoje? Vamos passar o final de semana lá comigo? Vamos viajar junto? Daria para fazer isso? Não dá, gente. Tem gente que tem dificuldade de passar isso, que dá a impressão que você está incentivando a não perdoar. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando que neste momento, no estágio que nós nos encontramos, nós podemos perdoar sim. Ainda que a gente não queira alimentar um convívio diário com aquela pessoa, mas quando você perdoa, entendendo as limitações dele, que não são muito diferentes das suas, mas que você corta aquele pensamento, aquela energia de querer mal para ele, de que você deseja que a vida dele se torne um inferno em relação ao que ele fez contigo, né? Que você, enfim, né? Você não perdoa e ainda quer tudo de mal. Esse é o problema. Agora eu te perdoo, seja feliz, reforme-se como eu estou também querendo me reformar, siga a tua vida em paz. Eu cortei aquele sentimento que me corroía. Nesse momento, não deixe de ser um perdão que tem peso. Que tem peso. Lá na frente, quando a gente estiver numa situação, em outros patamares, espiritualmente falando, talvez a gente não precisa nem ter muito esforço para perdoar, porque você já é um espírito que já não fazia, não só você, mas de acordo, né, as outras moradas que a gente vai alcançar, são espíritos que também já estiveram como você esteve e que estão num patamar melhor e que já não pensam e nem agem como nós agimos antes. Vai haver ainda algumas discussões nos mundos de regeneração? Vai. Menos do que agora, vai ainda. Mas as coisas vão mudando, né? Nós vamos evoluindo. E nessa etapa, esse perdão que eu estou colocando, que nós somos capazes, sim, tudo bem, segue a tua vida em paz, eu não quero o teu mal, então eu vou seguir a minha, eu te perdoo, mas, né, cada um no seu quadrado, é válido para te impulsionar a mais um salto, a mais um degrau. Se você já foi capaz, antes você não era capaz nem disso. Antes era olho por olho, dente por dente. Hoje você já consegue, por mais que você saiba o mal que ele te fez, mas você já está em condições de não desejar mal, bem da maneira de seguir em frente e em paz. E em paz. Então, quando a gente chega a essa conclusão, por isso que eu trouxe essa frase aqui para a nossa reflexão, o perdão não significa que eu esqueci o que aconteceu. Significa que eu escolhi não ser prisioneiro disso. Porque o perdão liberta. Liberta. Tudo bem, cada um no seu quadrado, quer que você seja feliz, cara. Talvez não comigo, né? Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Siga teu rumo em paz, que eu também vou seguir o meu. Página virada. Se você tiver que lembrar algo em relação a essa pessoa, lembre desse dia que você perdoou. Eu consegui perdoar aquele cara. Tudo bem que eu não quero ele convivendo comigo, que para mim ainda é demais. Eu perdoo. Talvez um dia eu possa fazer algo pior que ele. Né? Talvez um dia eu vou fazer algo. Tomara que não. Tomara que não. Porque nós
temos que estar sempre nos vigiando. Em algum momento, em alguma situação, aquele homem velho, aquele instinto ainda mais animalesco que todos nós trazemos ainda, em algum momento ele pode eclodir. Em alguma situação que você se veja acuado, né? E venha resultar numa fatalidade, enfim, uma situação que você possa até se arrepender lá na frente depois. Mas, então essa frase, gente, eu acho ela muito interessante, que o perdão não significa o que eu esqueci, o que aconteceu, significa que eu escolhi não ser prisioneiro disso. Vamos voar, vamos nos desenvolver, evoluir, conhecer novos caminhos, né? Aumentar a nossa visão, né? mais distante do que ficarmos presos a coisas, às vezes, de uma existência inteira. Isso quando a gente já traz uma problemática com essa mesma pessoa e que o acaso não existe, mas a providência divina ocasionou que para que nós estivéssemos juntos novamente, ao invés de tentar sarar essa ferida, né, nós ainda intensificamos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. O que está falando aqui? Se eu tiver que me lembrar de algo em relação a esse meu inimigo, né, que eu lembre do dia que eu consegui reatar com ele, perdoando. Porque eu também sei que em algum momento da minha existência eu vou precisar do perdão de alguém. Com certeza, gente. Talvez eu possa não ter mais o ímpeto, ou ter, enfim, é todo um ponto de interrogação, de fazer algo tão grave como ele me fez. Mas, como eu falei, a gente não precisa tirar a vida de ninguém para termos o sentimento de culpa e pedir o perdão da pessoa que ficou sem um filho, sem um marido. Às vezes, principalmente, né, no nosso dia a dia, no olho a olho, cara a cara, com aquela pessoa, às vezes, que passa atravessado pela gente e que naquele dia, naquele momento, você vai falar, hoje ele não me escapa. Você aproveita aquele dia, talvez você levantou de pé esquerdo e a primeira pessoa que você cruzou com ele, ou antes de cruzar, você já sai de cara pensando, hoje, se eu cruzar com aquele cara no meu trabalho, com o meu patrão, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, né? Hoje, eu estou do jeito que eu sou louco, cuspir marimbondo, né? Ou seja, às vezes, como eu falei, a atitude, né, a agressão verbal, psicológica, magoa tanto quanto às vezes, né, talvez vamos existir assim, na altura de um crime passional, né? Sempre quando fala de vida, mas mesmo assim causa máculas muito grandes, muito grandes. E só porque você ofendeu em palavras, em sentimentos, você acha que você não gerou um mal naquela pessoa, um mal-estar? Principalmente se for de uma forma desnecessária. A não ser que você ache que você, né, é aquele que não gera a trave que está nos seus olhos. Você não é capaz de se fazer uma autoanálise, acha que não, você está sempre certo. Mas quando você faz no impulso, mas depois se arrepende, perdão. Vou contar aqui, você vê que tem que controlar aqui o tempo. Eu volto nessa história aí, só para passar aqui esse
que é complementando aqui ali, bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Existe uma lei que traduz essa parábola, lei de ação e reação. Se eu promovo a misericórdia, eu receberei misericórdia. Se eu dou amor, receberei amor. Se eu dou ódio, raiva, receberei ódio, raiva. Lei de ação e reação. Simples. Se o vosso irmão pecou contra vós, cobrai a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Perdão. É fácil? Como eu perguntei no início? Não é. Mas temos que exercitar. Temos que exercitar. Porque não conseguiríamos entrar no reino dos céus. Quando eu falo reino dos céus, a gente ter essa paz de espírito enquanto nosso coração estiver cheio de mágoas, ofensas, ressentimentos. Temos que nos permitir a essa libertação, a essa cura interior que maltrata tantos nós. Quando eu falei que eu ia contar uma história, um dia que eu falo já há algum tempo, obviamente não vou mencionar nomes, porque isso aqui se trata de uma coisa particular, privada. Teve uma ocasião que eu fazia um atendimento fraterno a uma pessoa na casa. Ele falava que a vida dele estava um caos porque ele trazia com ele um sentimento de culpa muito grande, muito grande. E o que torturava era o seguinte: ele teve uma vida muito conturbada, uma vida conjugal muito conturbada, e foram momentos de muitas ofensas, não agressões físicas, mas agressões verbais, agressões psicológicas em relação a ele com a esposa. E ele a amava. E ele repetia sempre: e eu amava. Eu ofendia, eu maltratava a pessoa que eu mais amei, ao ponto que chegou um momento que eles não tinham mais condições de se manterem. Não poderia acontecer o pior. Eles se separaram, mas com essa separação parece que ele ficou mais revoltado, mesmo não estando mais sob o mesmo teto com ela. Toda oportunidade que ele tinha, ele a perseguia, fazia aquelas ameaças, coisas, infelizmente, faz parte do cotidiano, a gente ouve todo dia. Até que teve um dia que ele se sentiu tocado. Ele queria pedir perdão a ela, mas ele não conseguia reunir forças para que ele pudesse chegar na frente dela e pedir desculpas por tudo que ele já tinha causado na vida dela. Ele era um confesso ali que o relacionamento era conturbado por ele, por ciúmes, enfim. E que várias vezes ele pensou em levar um buquê de rosas para pedir desculpa, ainda que ela não quisesse voltar com ele, mas ele queria que ela o perdoasse. Ele ficou esperando uma semana, um mês, um ano, 2 anos, né? Até que um belo dia o telefone dele toca, né? Era o filho mais velho dele dizendo, dando a notícia de que a mãe tinha morrido. Infarto fulminante. Isso é verdade, gente. Não é história inventada, não. É verídica. Teve um infarto fulminante e ele não quis acreditar naquilo, porque na hora ele estava ouvindo aquilo e via que ele tinha desperdiçado a oportunidade
de ter pedido perdão a ela. Principalmente, o que mais chocou na hora que ele me falou, que o buquê de rosas que ele sempre pensou em levar para o dia que ele tomasse coragem de pedir perdão a ela por tudo que ele fez, que ele não levou, ele levou para depositar em cima da urna dela. E ele me contava isso de uma maneira assim tão deprimente. Eu estava ouvindo aquilo, porque a gente aprende com isso também, gente, sabe? Eu estava ouvindo aquilo assim, mas de uma forma tão com o coração tão deprimido, porque ele conseguia externar o remorso, a culpa, né? Por não ter se permitido a esse gesto. Perdão. Eu reconheço minhas falhas, errei muito contigo. Não estou pedindo aqui para que você volte para mim, mas só quero que você me perdoe. Para se livrar, para poder ele se libertar, né, exatamente do mal que ele próprio represava dentro dele. Enfim, aí pegando esse exemplo, essa triste história, de como você, de que você fala com uma pessoa numa hora dessa? Né? Você fica esperando, deixando ele falar bastante para que venha algo para que você possa falar, para amenizar um pouquinho aquela dor cruciante que ele estava tendo ali, ao ponto de chegar e desabafar com uma pessoa que ele nunca nem viu. Reconciliação com os adversários. Tem tudo a ver com a história que eu contei aqui agora. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mandado para a prisão. Essa prisão aqui no sentido dessa prisão íntima, tua consciência. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Olha a profecia, como Jesus, quando os evangelistas estavam fazendo lá o seu evangelho, botando no papel o que Jesus pregava. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Quantos de nós estamos tendo a oportunidade de estarmos com os nossos algozes, família, no trabalho, na comunidade, na casa espírita? Vocês acham que não tem vezes desavença na casa espírita? Tem. Os dois estão na mesma casa religiosa, aprendendo os mesmos ensinamentos, trabalhando juntos, mas não se cruzam. Isso acontece, não, seja? A minha amiga lá, né, Rodrigo? Minha amiga, mas, digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centavo. Caminhando aqui para o final, esse trecho aqui, isso nos traz principalmente nós espíritas, não por sermos detentores de informações, posso dizer assim, privilegiadas, as informações que chegam através da codificação, que todos podem ter acesso, espíritas ou não, mas nós que nos rotulamos como espíritas, estudamos a doutrina, falamos, trabalhamos, né? Divulgamos a doutrina espírita. Como é importante fazer essa observação, que esse simples, o que parece ser simples, mas para nós ainda não é, o fato de não conseguir perdoar. E quando Jesus falava aqui, digo-vos em verdade, não, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Não vai dar tempo
Mas pegue lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os misericórdios que obterão misericórdia. Lá no item, exato, não sei se é o item 5 ou 6 ou 8, mas vai estar lá. Reconciliação com os seus adversários. Lê aquele trecho. Fazendo um pequeno e rápido resumo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele caminha do teu lado, porque enquanto você não resolver essa pendência, não é aquela pendênciazinha que você esqueceu de comprar o que ele encomendou não para a gente, as pendências morais, crimes passionais, inventários, crimes ardilosos, programados, né? Reconcilia-te com ele enquanto ele está do teu lado. Porque se você não aproveitar essa oportunidade, e esse é quem que você prejudicou, antecipa o seu retorno à vida espiritual, mas continua vinculado a você através do ódio, da raiva, da vingança, ele vai se utilizar de uma condição favorável para continuar a te perseguir, continuar a te cobrar. É o que nós chamamos as verdadeiras obsessões. Né? Por isso que Jesus já chamava a nossa atenção: reconciliai-vos o mais depressa possível, enquanto ele caminha do teu lado. Porque quando ele não estiver mais do teu lado, e não estiver mais no corpo físico, e você ainda tendo o seu, vai ser uma briga desleal. Ele talvez vai conseguir atingir a vingança que ele não conseguiu quando ele caminhava do teu lado, porque você tinha como se defender, você ouvia, você não tinha coragem de pedir perdão, de reconciliar com o seu inimigo, mas pelo menos se esquivava das afrontas dele. E depois, uma das situações mais complicadas que são resolvidas nas reuniões mediúnicas é por falta do perdão. O espírito está ali, né? A gente dialogando com ele, conversando com ele, tentando amenizar um pouquinho a raiva que ele alimenta de um ser que ainda está aqui encarnado. Ele está obsidiando, porque não tiveram a reconciliação. A dádiva do perdão, para a gente terminar. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. Tem que ter coragem, né? Para a gente reconhecer o nosso erro. Eu chegar perto da Rosângela: Rosângela, eu sei que eu errei contigo, me perdoa, no fundo do coração, me perdoa. E se o dano que eu fiz à Rosângela foi tão grande, só a desculpa dela é pouco. Se eu causei algum dano a ela, eu tenho que, além, conseguir as desculpas dela, eu tenho que reparar ela de alguma forma. Ela já me desculpou, mas eu tenho que reparar o dano, o mal que eu causei a ela, seja financeiro, vou dar um jeito, vou pagar o dinheiro que eu peguei com ela, né? Se eu inventei uma calúnia, no mesmo local onde eu disseminei essa calúnia, eu vou lá no púlpito, numa praça pública, e pedir desculpa a ela presente e falar que não, eu me equivoquei. Enfim, eu tenho que reparar, eu tenho que ser corajoso, né? O primeiro a perdoar é o mais forte. Eu fui corajoso, ela foi mais forte, e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Né? Olha só, na íntegra, o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte, e o primeiro a esquecer, porque não é só eu que tenho que esquecer, nós temos que botar uma pedra nesse assunto e seguir em frente, né? E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Que possamos ser sempre esse primeiro a esquecer as mágoas, as ofensas, porque é perdoando que se é perdoado.
Eu tinha mais umas coisas para passar, que eu me excedi um pouquinho, falei além do que eu deveria falar, mas eu encerro aqui a nossa reunião, só deixando aqui esse slide final, perdão, a libertação e a cura que todos nós devemos almejar. Né? Almejar o ponto de termos um coração puro, livre, curados desse sentimento de que a falta do perdão nos desequilibra a tal ponto de nós passarmos uma existência inteira, né, sem dar conta dessa situação. Que Jesus possa estar no coração de todos, e eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Desculpa se eu me excedi um pouquinho. Obrigada, Rogério, pelo estudo da tarde, foi maravilhoso, né? Pedir a nossa irmã Vera para fazer a nossa prece de encerramento e em seguida eu passo os avisos. Boa tarde. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que nos encaminhe para o perdão de nossas faltas. É muito difícil, mas a gente tem que tentar. Coloque no seu caminho Jesus. Imaginemos como ele agiria perante os erros. Sabemos que a nossa família é um lugar de progresso. Precisamos estar ali para seguir em frente a nossa caminhada. Sabemos que temos pessoas muito difíceis ao nosso lado, mas temos que pensar que aquele que nos ofendeu pode estar passando por um momento difícil dentro dele, no seu interior. Sabemos que ele está precisando um pouco mais de amor, de carinho, compreensão, e muitas vezes não entendemos isso. Que nós possamos dar todo o nosso amor àquele que está ao nosso lado. O perdão é a libertação, é cura da nossa alma. Estejamos sempre ao lado de Jesus, pedindo que Ele possa nos mostrar aquilo que temos que fazer. Às vezes, por dentro, sentimos que é difícil, mas orando, Deus vai nos mostrar o que temos realmente que fazer. Que possamos, Senhor, nos libertar de todas as nossas imperfeições e voltarmos para a nossa casa com mais amor em nosso coração. Que Deus esteja sempre presente em nossas vidas e nos amparando a cada minuto, para que possamos evoluir nessa esfera terrestre. Obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.